E aí, pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Quarta-feira, Rio de Janeiro, 20 horas, 3 minutos e os 30 graus aproximadamente aqui na cidade maravilhosa. Queria muito convidar vocês para esse bate-papo super incrível. A ideia aqui na última semana nós trabalhamos com o plantão dos investidores, no último mês nós trabalhamos com o plantão dos investidores, e esse plantão dos investidores ele basicamente falava sobre produtos de investimentos. Então a ideia aqui é ter bate-papo com gestores, onde você tem a oportunidade de conversar com esses gestores e entender como é que funciona o processo de investimentos. Então sejam muito bem-vindos, pode apertar o coraçãozinho, chamar seus amigos. O tema de hoje é como investir em ambiente de volatilidade, de incerteza. E lembrando muito um princípio desse cara aqui, Richard Thaler, né? Que ele fala muito sobre economia comportamental. Como é que você se comporta com seus investimentos? Quais são as suas linhas de pensamento? Você fica assustado? Você resgata? O que você faz? Como é que você atua nesse mercado? Então hoje eu vou ter o prazer de receber aqui a Portfólio Manager da Orama, que é a Mariana, que é uma mente brilhante, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, vou trazer aqui para nossa conversa. Você pode chamar seus amigos, seus familiares, a gente vai ter um papo super legal sobre isso, tá bom? Deixa eu chamar isso aqui, convidando ela aqui. Na gestão de recursos, pode chegar a chamar os seus amigos para a gente fazer um bate-papo super bacana, que depois vai ficar salvo aqui e vai virar vai para o nosso YouTube e depois o nosso querido podcast será construído. Seja muito bem-vindo, Mari, tudo bem? E aí, tudo bom, Gilvan? Tá me Tudo ouvindo? ótimo. Estou te ouvindo super bem, tá? O áudio está ótimo. Convidando o pessoal aqui. Pô, Mari, super obrigado por você nos receber. Dia 3, iníciozinho de novembro. Um outubro Isso. catastrófico, né? Mas, pô, muito obrigado. Deixa eu falar o seguinte, para quem não te conhece, fala um pouquinho de você, uma mente brilhante do mercado. Dizem que o mercado financeiro é só dos meninos, eu sempre falo que existem os talentos femininos também. Fala um pouquinho, se apresenta para a nossa audiência. Boa noite, gente. Então, meu nome é Mariana, eu trabalho aqui Eu tô aqui na GR já tem 2 anos. Antes disso, eu trabalhei numa agência de rating e num fundo de pensão, onde eu comecei trabalhando com crédito, depois eu fui para a parte de gestão de equities. E hoje eu toco aqui a parte do book direcional do Orama Tático. Então, eu sou a parte de gestão de ações aqui da Orama Gestão. E, e é isso. Muito bom, muito bom. Mensagem passada. Mariana, primeira questão é o seguinte, né? Mudar um pouco essa linha de lives que acontece por aí. Imagine que eu tenho uma carteira de investimentos, eu tenho aí 100 mil, 200 mil reais, e eu quero começar a investir, quero escolher os meus produtos de investimento. Mas, cara, mês passado, o mercado de ações caiu quase 7%. Algumas ações despencaram mais de 10, 20, 30%. Tem muita volatilidade, muita incerteza. Cara, e eu comprei na alta. Eu comprei Vale a R$ 120. Como é que eu faço? Como é que eu penso? Como é que você faz a sua gestão? Assim, qual o conselho pela sua experiência, parabéns pela sua experiência, você pode passar para o investidor que está nesse cenário? Eu acho que o principal é você sempre se conhecer muito bem, né? Então você tem que entender quais são os seus objetivos, qual é o seu horizonte de investimento, né? Se você tem um horizonte de investimento curto, você deve estar em investimentos com menor risco. Se você tem um horizonte de investimento mais longo, aí eu acho que você não tem que se preocupar tanto com essa volatilidade aí quando você tem um movimento mais de curto prazo, né? Então, acho que o principal é você conhecer muito bem os seus objetivos, qual é o seu perfil, o que você está disposto a aguentar ali no curto prazo e escolher bons gestores, né? Escolher bons parceiros ou bons assessores para te assessorar também, te ajudar. Eu acho que é o principal. É muito legal esse pensamento. Até marquei aqui de você começar, né? Basicamente pensando estratégias, tendo calma. Mas às vezes, o Mari, tem um desafio que é o seguinte, cara, comecei, estou investindo, também estou respeitando, mas cada vez mais está caindo. O investidor ele fica muito preocupado, né? Assim, pô, e agora? Por exemplo, eu botei exemplo de Vale, né? Quase 50% se inscreveu. Gente, para quem não sabe, a OGR escreve, tá aí no Instagram, tem uma carta, que foi a sua última carta. Fala um pouquinho da sua última carta pra gente, o Mário, super importante.
Nossa última carta a gente falou bastante sobre o cenário que a gente está vendo lá na China, né, o setor imobiliário chinês. Então, que é basicamente assim, a China teve um crescimento muito relevante nos últimos aí 30 anos, né, mas bastante puxado pelo setor imobiliário. Então, você tem um setor ali que é relevante tanto para PIB quanto para geração de emprego. Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a olhar, ali em 2014 você teve mais ou menos essa mudança de fundamento, você não tem mais fundamento para você continuar construindo como se constrói hoje na China, né? E basicamente por dois motivos. Primeiro, porque você já olha para a pirâmide da China e isso está mudando bastante, então você tem a população ativa já começando a diminuir. E depois, porque você tem uma parcela muito relevante da população já com casa própria. Então, você também não tem um crescimento que se daria pelo déficit habitacional, né? Porque na China, 90% da população já tem imóvel próprio. Então, não tem ainda o que crescer nesse sentido. Só que, nesses últimos anos, você teve ali em 2014, quando mudou esse fundamento do setor, a China entrou com uma demanda, o governo entrou com uma demanda artificial. Então, eles começaram com um programa que chamava Shantytown, que eles destruíam prédios e davam dinheiro para as pessoas poderem comprar do estoque. E a China já estava ali com um problema muito grande de estoque que vinha desde lá da crise de 2008, quando eles começaram ali com a expansão do crédito a construir muito. Então, quando eles criaram essa demanda artificial ali em 2014, criou-se um pouco essa ideia de que na China sempre vai ter preço de imóvel subindo, porque quando não tiver fundamento, o governo ajuda. Então, existe uma demanda por imóvel na China que ela é puramente especulativa, porque para eles é o melhor investimento. Você tem certeza que o apartamento vai sempre valorizar, você não precisa nem se preocupar se você vai comprar um apartamento, se vai ter alguém para alugar. Você sabe que o preço vai subir, pode ficar ali até vazio. Então, as pessoas na China não só poupam muito, o que é um problema para consumo, porque você não consegue ter um crescimento guiado a consumo, como elas poupam em imóveis. Então, é basicamente um crescimento especulativo, não tem fundamento para esse crescimento. E a gente viu uma mudança muito relevante no que o governo estava fazendo em relação a isso, né? Porque qual o problema? Quando você começa a ter essa demanda especulativa muito alta, os preços dos apartamentos subiram muito. E você chegou num ponto na China que hoje é mais caro você viver em Xangai do que você viver em Nova York, sendo que o país é um país subdesenvolvido, que as pessoas ganham muito pouco. Então, isso é grave para a população, né? Então, o governo chinês começou a falar, não, eu preciso segurar esse setor, porque a inflação está muito alta. A inflação de imóveis na China era muito alta. E aí, em 2017, eles começaram a segurar o crédito. E primeiro foi de uma forma mais tranquila. Eles começaram a fazer alguns programas ali de desalavancagem, só que a inflação, a especulação no setor imobiliário chinês ela era tão forte que lá na China a empresa ela conseguia comprar o terreno, montar um stand e vender 100% dos apartamentos antes de construir. Então, porque as pessoas tinham certeza que valia a pena comprar aquele apartamento. Então, vendia muito rápido. Então, as empresas elas financiavam as obras com essa pré-venda de apartamento. Então, você continuou tendo um setor crescendo ali porque ele estava se financiando com essas pré-vendas. Aí, o que a China fez ano passado? Eles colocaram um programa no final do ano que chama Three Red Lines, que são alguns covenants ali para dívida. Então, se a empresa estiver passando desse limite aqui de alavancagem, ela não pode mais crescer a dívida. E basicamente você começa a ter um problema esse ano, porque as empresas não podem mais pegar dívida, elas não têm como pagar as dívidas que estão vencendo, e aí você começa a ter empresas com dificuldade na China. E a partir do. Só que para eles, assim, o que isso causou? Quando você olha do ponto de vista do setor, né? No curto prazo, as empresas precisam gerar dinheiro muito rápido, então elas estão vendendo apartamento com desconto, está baixando o preço do apartamento, que é o que os chineses querem. No médio prazo, as empresas elas estão comprando menos terreno porque não está faltando dinheiro para investir e o chinês quer que você construa menos mesmo para você segurar a inflação imobiliária, então isso também está sendo positivo. E no longo prazo você está tendo empresas ali, está aumentando o risco de crédito do setor com essas empresas que estão quebrando, que também é uma forma de você segurar um pouco o setor, né? Porque você tinha essa ideia de que pode crescer à vontade, que nunca vai acontecer nada, agora está falando não, se você crescer demais você vai quebrar. Então é algo que a gente vê alguns analistas falando, não, o chinês ele sempre vai socorrer, ele sempre vai vir, e a gente acha que tem dúvida aí de quando ele vai socorrer, né? Porque no final
emprego e inflação é sempre uma troca, né? Tipo, quando você tem muito crescimento, você gera muito emprego, mas você pode gerar inflação, que é o que está acontecendo lá. E os chineses, durante muito tempo, eles preferiram gerar emprego e não controlaram tanto a inflação, e agora eles estão sinalizando que eles querem controlar a inflação. E a gente não sabe o nível de desemprego que eles vão aceitar. Eles podem muito bem falar, não, tudo bem, vamos deixar um desemprego um pouquinho mais alto, porque meu objetivo agora é controlar a inflação. Então a gente acha que não é tão fácil dizer, ó, não, eles vão socorrer, e eles não estão mesmo socorrendo, assim. O que eles estão fazendo é só evitar ali uma contaminação do setor bancário, mas as empresas do setor imobiliário estão realmente com problema. E isso tem afetado bastante o minério de ferro. É por isso que a gente hoje não tem mais nenhuma posição em Vale, já tem um tempo, inclusive desde o dia que a gente lançou a carta, acho que já caiu mais uns 18% a Vale. E é uma posição que a gente não tem no fundo. Legal. Acho que tem uma pergunta muito boa olhando isso. A gente sabe que a China é um grande comprador das riquezas do Brasil. Então, olhando aqui, né, os produtos de investimentos, aí até pegando um pouquinho isso que você falou, a gente tem no Brasil 21 mil fundos de investimentos. Esses fundos, eles pegam o seu patrimônio e compram teses de investimento. Muito legal você trazer aqui para a gente essas suas teses. Por quê? Porque é com ela que a gente consegue entender. Então, a gente vai falar um pouquinho das suas antigas cartas, tá? Para quem está aí, é o seguinte, tem um exercício muito bom que as gestoras de recursos, que é a gestora da Mariana, a gestora Aura, uma gestão de recursos, ela escreve cartas de investimento. Essas cartas acabam te auxiliando no processo de investir. Então, você consegue entender a tese de investimentos. E a Mariana tem todo dia, né, um fundo que ela administra as posições, ou seja, quais são os ativos que vão estar dentro desse fundo de investimentos, e esses ativos vão fazendo a valorização da carteira dela e subindo, né? Já temos até uma pergunta aqui que eu vou deixar ela aqui fixada no comentário, e aí é muito bom a gente falar com ela da parte didática para você que está aí. Então, se você, por esse exemplo, viu que o seu fundo de investimento caiu, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar os ativos que estão dentro da carteira. A Mariana já acabou de falar, ó, o Orma Tático, que é o fundo que ela está aqui administrando, ele não tem posições nesse veículo, ou seja, nessa ação. Vou soltar amanhã uma publicação sobre Embraer e até vou perguntar para a Mariana como é que é o processo, o que o Orma Tática tem dentro dele hoje, e depois a gente responde a pergunta desse capixaba que mora aqui no meu coração, Paulo Cassotti, um dos melhores médicos desse Brasil afora. Paulo, um abraço, obrigado pela pergunta, muito boa por sinal. Pode marcar o coraçãozinho. Gente, convida seus amigos aí, marca o coraçãozinho. É uma oportunidade incrível. Você está falando com a Portfolio Manager que trabalha numa gestora, que toca uma carteira, que tem um produto, um veículo de investimento, e ela está aqui te respondendo. Então, aproveitem para mandar suas perguntas. Isso não é fácil, é muito difícil. Valorizem isso aí. Mariana, como é que é a distribuição da carteira hoje? Assim, como é que você pensa? Assim, como é que está a alocação? Você não pode contar, a gente sabe. Hoje a gente está preferindo mais teses, assim, a gente tem a nossa maior posição hoje é num banco, mas a gente tem preferido mais teses expostas a dólar, né? Tem uma exposição positiva a dólar, a gente acha que o dólar é um pouco mais para cima, você pensando ali em ano de eleição. Mas até falando um pouco do nosso processo de investimento, eu acho que é importante falar, a gente faz análise fundamentalista aqui, mas a gente tem um viés muito forte de análise de dados. E a gente tem também os nossos sistemas quantitativos proprietários, né? Eu acho que essa parte de quantitativo ela é muito importante para poder até diminuir os vieses, né? Como você estava falando dos vieses que a gente tenta diminuir ali na gestão, né? Quando a gente, basicamente, assim, para quem não entende, quando você o cérebro do ser humano ele não consegue processar todas as informações ao mesmo tempo. Então a gente criou um processo durante a evolução de que a gente desenvolveu tipo uns atalhos cognitivos, né? Então você faz umas mudanças. Então se você sempre é mais fácil você tomar decisão dessa forma. E isso é um processo importante, porque se você imagina você ter que ficar tentando processar tudo que tem no ambiente antes de tomar uma decisão. Você não quer tomar uma decisão e você não ia conseguir evitar os perigos ali durante o processo evolutivo. Então, o cérebro humano ele começou a criar esses atalhos.
Só que o problema de criar esses atalhos é exatamente que você cria alguns erros nesses atalhos, né? E aí, porque você não está processando todas as informações. Então, nesses atalhos, esses vieses são esses erros que você tem nos atalhos, né? Então, você tem o viés que eu acho que a gente tenta mais evitar aqui na gestão, que é o viés de confirmação, por exemplo, que você filtra as informações e você filtra de uma forma que você vai olhar sempre para o que confirma o que você está pensando e você vai ignorar o que não confirma. Então, se eu falei que o minério de ferro vai cair, e é pior ainda quando a gente fala em público, né? Quando a gente escreve numa carta, a gente fala, se eu falei que o minério de ferro vai cair, se eu vejo qualquer sinal aqui de alta, eu penso, não, eu filtro, não presto atenção. E qualquer sinal de baixa, eu falo, tá vendo? Eu estava certa. Então, assim, isso é muito perigoso. Então, quando você usa os algoritmos, usa a parte quantitativa para fazer processamento de dados, né? O algoritmo ele consegue processar todos os dados. E isso te ajuda nessa parte de evitar esses vieses de você estar fazendo isso sozinho. Então, a gente usa aqui usa bastante essa parte quantitativa na parte de análise de dados. Cara, muito legal isso aqui, dessa questão de ter uma análise de dados. Isso é importante que separe o joio do trigo. Cada vez mais o mercado financeiro vai caminhando para isso, né, Mari? Muito bom te ouvir. Às vezes a gente acha que é muito coração, e aí esse coração acabaram de ter uma oportunidade, né? Viés de confirmação, a gente chama isso de heurística, né? Ou seja, Sim. São armadilhas, né, que o seu cérebro usa para tomar algumas decisões. Cara, até pegando uma heurística aqui, cara, para quem gosta, esse é o meu tema lá na FGV desse semestre. Tem um livro de um gestor chamado Howard Marks, né? O mais importante para o investidor. E ele fala que esse viés de confirmação aí é o pensamento de primeiro nível, né? Que você acha que tudo é simples. E aí vai, adorei esse livro. Cara, o Paulo Cassotti, ele bota assim, ó, pergunta que muito boa, né? Vale um short de Vale, vendo essa baixa procura de minério da China? Aqui um ponto interessante, né? O que é short? Para você que está aí, que não entende. Quando eu tenho uma estratégia de crescimento, eu olho para uma ação e acho que ela vai crescer de maneira infinita, vamos colocar assim, eu estou comprado, eu acredito na alta, no sucesso dessa tese de investimentos. Quando eu acho que essa tese de investimentos ela é falha, eu falo que eu estou short, ou seja, eu estou vendido. Eu não acredito nisso. Então, tem uma coisa muito interessante para vocês aqui que vocês vão adorar. Num processo profissional de escolha de investimentos, e a Mari falou sobre isso aqui, existe uma coisa chamada, um fundo de investimento, ele tem um regulamento. Dentro desse regulamento existe uma coisa chamada política de investimento, ou seja, responsabilidade com o seu dinheiro alocado. Porque é diferente de uma tese de você acreditar e fazer ali uma aposta com o seu dinheiro. Um fundo ele é auditado, ele tem CNPJ, ele tem um órgão fiscalizador que é a CVM e ele tem uma política de investimento que o administrador fica fiscalizando. E aí, a primeira pergunta para responder o Paulo, né, Mariana, é o seguinte: a sua política de investimento deixa você entrar short no papel, né? O Orama tático, né? Ele tem essa... Como é que é a sua estratégia nesse sentido? Permite, sim. A gente não faz... a gente costuma fazer as posições protegidas, mas ele permite. A gente não teve short em Vale, porque eu acho que era um momento complexo de você estar muito, muito sujeito a news flow, assim, né? Se viesse uma notícia positiva de Evergrande talvez pague a dívida, aí subia. Talvez não pague, aí caía de novo. Então você ficou num momento ali muita volatilidade, aí é complicado para você fazer esse tipo de operação. Tanto que foi o que aconteceu, né? O minério veio a 100, voltou a 120, já está 100 de novo. Então a gente preferiu ficar fora, mas a gente tem posições vendidas no fundo. São mais posições estruturadas, na verdade, né? São todas protegidas, a gente não opera nada sem proteção. E a gente eu tenho um cogestor, na verdade, que acho que vale a pena também trazer aqui para conversar, que ele trabalha na parte de derivativos, e aí ele toca mais essa estratégia. Cara, muito legal. Então, questão respondida. Vale um short, vale. Gente, acho que já saiu de 120 para 60. É importante, né, dar uma olhada. Você acha que ainda tem espaço? Cara, eu sei que é uma pergunta super difícil aqui, né? Você acha que ainda tem espaço? O que você vê assim, cara? Já descontou muito? Tem uma coisa muito legal, né? Que é o seguinte: short curto é encerrado, pensando se passa o outro. Muito bom.
Paulo, querido. Tem uma outra visão que é o seguinte: ninguém sabe onde é o fundo do poço, né? O Warren Buffett fala muito sobre isso. Eu sei que você é fã do Warren Buffett, ele até me compartilhou Sim. um ensinamento. Cara, já caiu muito, será que vai cair mais? E tem uma estratégia para você que tá aí chamada short squeeze, que é isso: quando o mercado acredita que o papel vai cair muito, tem muito a cair ainda, o que ele faz, né? Ele não tem mais oportunidade de alugar o papel. Então você começa a ter dificuldade de alugar. Tem uma tese que saiu recentemente, foi um bafafá, que foi a tese da Empíricos atacando o TC, né, que são duas casas que vendem conteúdo educacional, que já não tinha muita quantidade de aluguel. Mas você acha que ainda tem espaço para isso? O mercado, você acha que vai voltar, por exemplo, os seus preços de cabeça, R$ 25 que era lá em 2018, 2019, né, que era 20, chegou a bater R$ 17. Eu acho que ainda, eu acho que já voltou bastante, assim, já tá num preço, né? O minério já tá abaixo de 100 agora, então já era mais ou menos o que a gente tinha de expectativa, né? As pessoas falam no minério ali estabilizando em 90 e se esperava isso muito mais para frente, o minério já tá em 97, então voltou bem mais rápido até do que a gente esperava. O que a gente pensa um pouco para longo prazo aqui, tá? Até porque estão olhando muito para a demanda por aço. E um pouco o que a gente tem aqui é que a gente acredita que a demanda por aço, na verdade, ela não cai tanto, tá? Tanto que a gente tem uma posição em siderúrgica aqui. Porque a demanda por aço, na verdade, tem outros setores que seguram um pouco essa demanda, né? Então você tem infraestrutura, você tem os pacotes de infraestrutura que estão sendo pensados, você tem a própria China ali com bastante investimento em infraestrutura, você tem um movimento contrário dessa parte do setor imobiliário, porque era muito relevante. A China é 55% da produção de aço e 35% era para essa parte do setor imobiliário deles. Então, você imaginando que isso vai cair um pouco, é ruim, mas você tem as outras forças, né? E até pensando na própria matriz energética global, que a gente está caminhando aí, todo mundo falando de mudar a matriz, de aumentar a eólica, aumentar a solar. Usina eólica e usina solar são as usinas mais intensas em aço. Você precisa de muito aço para construir essa matriz energética. Então, na verdade, a gente imagina assim, que a demanda por aço não vai cair tanto. Uma parte da nossa tese mais de longo prazo, na verdade, é que você vai ter uma mudança desse mix do aço, porque a China, hoje, quando você olha em nível global, mais ou menos 40% do aço que é produzido no mundo é um aço de sucata, né? E 60% é o aço de minério. Na China é 15% aço de sucata só, porque a China teve esse crescimento muito rápido, então ela não tem ainda, né, geração de sucata suficiente, porque ela não tem esse modelo baseado em consumo para poder fazer isso, para poder ter esse aço produzido lá de sucata. Então, eles produzem muito aço de minério, só que esse aço de minério é exatamente o mais poluente, que é aquele que você produz com carvão, que gera muito carbono. E a China tem metas muito ambiciosas de se tornar neutra em carbono em 2060. Eles consideram os picos de emissão daqui a menos de 10 anos. Então, quando você pensa na China com metas muito ambiciosas para carbono e a China tentando mudar o seu modelo para um modelo mais voltado para consumo, que geraria mais sucata, dá para imaginar que esse mix da China vai começar a mudar. Então, a gente acha que a demanda por aço ela continua ainda mais forte, mas a gente tem talvez uma mudança de mix que diminui um pouco a demanda por minério. Muito boa a resposta, tá bombando aqui. Gente, oportunidade única de você conversar com um gestor. Eu tinha um nome para esse programa, já até mudei aqui, né? Lembrando, Mariana, super competente, trabalhou em fundos de pensão, trabalhou em empresas de crédito, hoje é portfólio manager, pensa portfólio de investimentos, está à frente de um fundo chamado Orama Tático, que está disponível na plataforma da Orama. É um fundo que tem uma tática. Por que o nome é Orama Tática? Até para a gente entender um pouco sobre esse nome. O que é esse nome? Me conta um pouquinho, Mari. A ideia por trás do nome é que a gente ia ter, não ia ser um fundo só de long only ali, longo prazo, né? A gente gosta de ter essa análise de dados e esse pensamento ali de momento de entrada nas posições. Então, a gente não é uma asset que faz valuation e falar o papel tá barato, eu vou comprar. A gente gosta bastante dessa parte quantitativa e de análise de dado para entender o melhor momento para entrar nas nossas teses. Muito legal. Então você aprendeu. Existe um fundo. Você tem várias formas de interpretar. Você quer um fundo que olha assim, estou vendo um cenário de oportunidade
e foi em oportunidade de aquisição ou short. Eu posso estar comprado ou eu posso estar vendido. A última carta foi sobre a China. Eu vou falar da penúltima, que foi sobre commodities, que eu adorei, que foi uma carta ótima, que antecedeu os balanços maravilhosos do JBS Marfrig, né? Estou vendendo aqui já. Foi uma carta muito inteligente. Cara, queria pegar aqui uma pergunta para você que está aí, que está chegando agora no mercado, que quer olhar um veículo, que quer ter uma análise, uma facilidade, uma gestão com inteligência artificial, dados enfim, tem uma coisa um pouco diferente da média. Essa moça que está aí é o caminho, tá? Ó, ela falou o seguinte, o Paulo falou o seguinte, importa muito essa média de 200 períodos do minério? Cara, o que acontece? O Paulo, meu grande médico, grande cardiologista, lá do Espírito Santo, Cachoeiro, ele falou o seguinte, cara, médias móveis para tomar decisão, sob a provocação. Ô Mari, vai tomar decisão baseado no preço da média móvel, no preço do minério? Conta pra gente aqui, vamos falar sobre isso. A gente olha bastante média móvel, assim, para qualquer dado que seja sazonal, na verdade, né? Tipo, pro preço até, acho que um pouco, vai olhar um pouco menos, mas média móvel normalmente é uma forma de você olhar um dado sazonal para você entender se tá dentro do esperado ou não, né? Porque é muito difícil quando você está fazendo análise de dado, por exemplo, você vai comparar, tipo, você está olhando varejo, você vai comparar o mês de dezembro com o mês de março, né? Não é comparável, mas quando você olha média móvel 12 meses, fica tudo comparável. Então, na verdade, média móvel é uma forma de você trabalhar dados sazonais. Cara, você acha que essa é a melhor resposta para o que a gente perguntou na live, assim, por exemplo, como fugir de volatilidade, como trabalhar em ambiente de certezas? Você acha que ter inteligência de dados é uma premissa importante num ambiente de volatilidade? Eu acho que é uma forma muito inteligente de você evitar esses vieses na gestão, assim, né? Porque é muito complicado. Você não consegue olhar tudo que você tem para olhar dentro de cada setor. Imagina, para minério, a gente tem aqui, a gente tem, assim, uns 50 dados só para o setor imobiliário da China. Então, imagina, para todos os outros também. Então, não tem como você fazer isso sozinho e interpretar e entender o que é mais importante ou não. Então, isso é bastante cálculo e o algoritmo vai fazer isso melhor do que essa parte de análise de dados. Eu acho que o algoritmo faz de uma forma bem eficiente. Bem, se você tinha dúvida, você aprendeu, né? Então, assim, você tem que ter inteligência de dados para fazer isso. Se você não entende nada, você contrata um gestor para fazer isso. Ô, Mari, estou super interessado em começar a investir, né? Tá chegando aí a Black Friday, essas coisas assim. Quanto é o valor mínimo para investir no fundo do Hora Tática? Todos os fundos da Hora Gestão têm mínimo zerado, então você pode começar com qualquer valor. A nossa ideia aqui é que a gente fala que todo mundo tem que ter uma carteira diversificada, né? E a partir do momento que você coloca o mínimo ali no fundo, né? E você fala para a pessoa, não sei, vai que é uma pessoa que, pelo perfil dela, ela tem que ter 10% em renda variável. Se eu colocar o meu fundo sendo R$ 1.000 o mínimo, eu preciso que essa pessoa tenha R$ 10.000. E a gente não quer isso, a gente quer que seja possível para qualquer pessoa ter uma carteira diversificada. Então, esse foi o racional por trás. A gente deixou todos os nossos fundos com mínimo zero. Então, se você tem R$ 100 e quer começar a investir, se você está com dúvida, não, assim, o legal é o seguinte, essa é uma resposta para a seguinte pergunta. É caro investir? Só pessoas com muito poder aquisitivo podem investir? Só pessoas que fizeram faculdade de renome podem investir? Eu que tenho poucos recursos não posso investir? Cara, não é isso. A gente está aqui mostrando que a hora uma gestão de recursos tem um valor acessível para você, que é o quanto você tem. Então, o quanto você tem, você pode começar a investir e ter uma estratégia muito bacana. Mari, eu quero tentar terminar com 40 minutos para fazer um podcast legal, porque eu sei que seu tempo é caro, é difícil conseguir espaço nessa agenda, mas eu quero segurar não, porque hoje é quarta-feira. Me conta o seguinte, na sua última carta, que também está disponível aí no Instagram da OGR, né, você falou sobre proteína. Pô, Mari, o preço da carne vermelha disparou e você não vai sair daqui sem responder sobre gasolina. A gente quer te ouvir também sobre Petrobras para a gente encerrar aqui. Mas antes, seguinte, sua última carta foi sobre proteína, né? Falando de Marfrig, JBSS. Qual é a tese, assim? O que você viu de legal que você pode compartilhar para a gente? A gente falou de proteína ali em julho, né? Também foi um call que andou muito bem, né? A Marfrig desde então subiu uns 30%, JBS 15%, e o IFAVEST a gente Então, peraí. estava... Desde que você falou
desde que você falou na Desde a carta, carta. JBS, já subiu quanto? 15% e Marfrig foi uns 30%, foi algo assim. Ou seja, É, lê a foram as carta que duas vale posições. 30% de rentabilidade, é isso, né? Foram as duas posições que a gente tinha no fundo, né? Os papéis que a gente não estava tão otimistas era BRF e Minerva. A Minerva até teve uma performance positiva nesse período, acho que Minerva está subindo uns 10%, e BRF caiu desde então. O racional era bastante, na verdade, um descasamento de oferta e demanda que estava acontecendo no mercado americano, ali na época do que chamam de barbecue season, e que na verdade continuou por mais tempo, né? Você teve ali nos Estados Unidos, na verdade, uma tempestade perfeita, né? Colocando liquidez dos auxílios emergenciais que eram muito altos nos Estados Unidos, então você tinha ali a população com poder de compra, ao mesmo tempo você teve uma dificuldade de oferta e o ciclo do gado nos Estados Unidos estava positivo. Então, juntou tudo isso e as companhias que operam nos Estados Unidos estavam com margens altíssimas que a gente nunca tinha visto. A gente tem aqui também as planilhas que calculam os spreads dos frigoríficos e você tem que calcular por planta, né, por local de produção. E aí, quando você olhava para isso, o Brasil estava com spread negativo, né, e o Brasil operou com spread negativo o ano inteiro, tá? O que é spread negativo, Mário? Desculpa, assim, Quando eu tenho você muito pouco olha de... o spread de proteína, assim, quando você. Porque, por exemplo, a empresa de bovino, ela compra o boi e aí ela vende as partes do boi. Então, o spread vai ser basicamente você pega as partes do boi, soma o valor que ela está cobrando nessas partes do boi e tira o valor do quanto ela pagou pelo boi do produtor. E aí você tem ali o spread que ficou para quanto o cara ganhou por isso. E as margens de proteína são bem baixas, assim. Então, esse spread, assim, é 5%, é baixo. Tá, e aí nos Estados Unidos estava 12, 13, era um spread muito alto e aqui no Brasil estava negativo. Então a gente falava, cara, Minerva vai ter um resultado ruim e as lá de fora vão ter um resultado um recorde. E ao mesmo tempo, quando você olha para frango e suíno, as empresas elas criam os frangos e os porcos. Então você calcula o spread olhando o valor do frango e do porco e você diminui milho. Desculpa, você diminui milho e soja. Então você tem que olhar tipo, um valor mais ou menos de soja e milho que precisa para criar aquele animal. E aí, quanto a companhia gasta para criar aquele animal, também não estava bom o spread de milho e porco, porque depois da gripe suína africana, os preços internacionais estavam voltando. Então você teve ali um período para a BRF que não estava tão bom. Ao mesmo tempo, a BRF ela ganha bastante dinheiro com a parte de congelados dela, né? E aí a gente já pensava que agora você tem uma situação no Brasil de situação macro realmente não tão positiva. Isso geralmente as pessoas começam a mudar um pouco o mix e sair mais dessa parte que tem a margem maior, que é de congelados, então que não seria tão positivo para a BRF. Mas basicamente assim, a gente tem que ficar acompanhando o spread por tipo de proteína e por planta, né? Então, por cada país que eles têm planta. E a Marfrig era a nossa o nosso principal call ali, porque a Marfrig hoje já é mais de 80% dos Estados Unidos. Né? Hoje ela é só uma empresa brasileira, mas ela já opera muito lá fora. JBS é bem diversificada, né? A maior de todas, então ela tem tudo. Mas também tem uma posição relevante ali nos Estados Unidos, lá é frango e bovino nos Estados Unidos. A gente já foi diminuindo essas posições, né? Foi realizando. A gente ainda tem um pouco no fundo e hoje eu acho que a gente já acha que o spread no terceiro trimestre ainda foi muito bom e ninguém esperava. Mas eu acho que para frente aí você já vai começar a ver o ciclo americano voltando. Mas ao mesmo tempo que tem hoje de upside para frente, que faz a gente ainda ter uma posição muito pequena no fundo, bem menor do que a gente já chegou a ter 10% do fundo nesses nomes, que tanto a JBS quanto a Marfrig querem listar o papel lá fora. E existe companhias americanas que são basicamente a mesma coisa, que tem um múltiplo muito mais alto. Então, se essas companhias vão para a Bolsa Americana, a gente acha que tem uma valorização bem relevante para acontecer. Muito legal. Vamos lá. Aquela pergunta, assim, mais duas perguntinhas para a gente conseguir respeitar aqui o horário. Obrigado. Estou recebendo vários feedbacks ótimos aqui, vários elogios. Pergunta importante. Petrobras caindo, não sei.
Como é que vocês estão olhando? Vai pagar um dividendo recorde, reduzir o endividamento? Como é que você está olhando isso hoje? Assim, você vê, por exemplo, é um papel que vai gerar valor no longo prazo, que você vê crescimento. O que os seus modelos ali mostram? O que você enxerga que a gente aqui não consegue capturar? Ao mesmo tempo que a gente estava ali mais negativo com minério, a gente está mais positivo com o petróleo. A gente está também com um descasamento ali de oferta. Você teve durante muito tempo ali, depois de 2014, né? Você teve um momento que a OPEP começou a botar muita oferta e caiu muito o preço do petróleo. Depois disso, você teve as empresas investindo muito menos. Então, hoje você tem uma oferta menor de petróleo, além de que é regulado isso, né? Então, você tem ali os interesses. A gente não acha que isso vai explodir, porque ninguém vai deixar, né? Tanto a China, você tem hoje, eu acho que a única coisa que a China e os Estados Unidos concordam é que eles não querem o preço de petróleo super alto, mas hoje não tem produção suficiente para isso baixar muito. Então você está com um descasamento, e isso bem na época da retomada. Então, se você pensar que a maior parte você tem uma demanda muito relevante para a aviação e vai reabrir daqui a uma semana para os Estados Unidos terem voo para todos os lugares, você está aí na beira da retomada com oferta limitada de petróleo e gasolina. Então, provavelmente, isso é uma indicação de petróleo para cima. E a gente tem posição na Petrobras exatamente por isso. A gente tem posição na Petrobras e na Prio, na verdade, e a gente tem uma proteção ali na Petrobras para esses momentos de instabilidade política. Boa. Prio, que empresa é essa? Para quem está chegando agora, é uma empresa de petróleo também? Sim, a Prio também é de produção de petróleo, né? Então, empresa aqui no Brasil. Tem outras e menores também, mas a gente hoje prefere estar nessas duas. A gente acha que esse momento é um momento que a bolsa já começa a ficar barata, mas a gente está preferindo posições em empresas mais líquidas, e apesar da Prio ser ainda uma empresa bem menor, as outras opções são muito pequenas, e a gente acha que agora, assim, quem pode aparecer aí para subir essa bolsa no final do ano é o gringo. E nesse cenário, a gente acha que esse dinheiro vai para as empresas maiores, então a gente está mais posicionado hoje em empresas maiores. A gente acha que é para aí que a bolsa volta. Muito legal. Rapidamente, o que é bolsa barata, assim, para quem está chegando, não conhece tanto? Bolsa barata, como é que você interpreta que está barato, assim, tipo, liquidação da 20 de março? Conta o pessoal que está aí. A gente pode olhar preço-lucro da bolsa, e a gente pode olhar também, dá para você também descontar juros, né, para você colocar a realidade aí de juros mais altos. Mas se você olhar, você está numa situação hoje que a bolsa em dólar está muito barata, né? Porque o dólar também subiu. Então isso começa a ficar atrativo para um investidor estrangeiro. Você está num momento mais difícil no Brasil, né? Porque as pessoas estão indo para renda fixa, mas quando você olha do ponto de vista do investidor estrangeiro, que vai começar um tapering lá fora, o S&P já estaria mais, né? Tipo, caiu em setembro, em outubro ficou estabilizado, mas se você olhar, outubro estabilizou porque o petróleo subiu e a energia subiu 15%, os nomes de energia do S&P, porque o TEC, o que estava subindo antes, caiu. Então, se você pensa ali num cenário de S&P mais instável, os investidores eles começam a olhar para fora, e aí quando eles forem olhar, você vai falar, nossa, o Brasil está muito barato, a gente está num preço que é comparável ali, até um pouco mais barato do que a gente estava lá em 2015, e a gente acha que o risco não é o risco de 2015, até dá para ver isso no CDS, né? Em 2015 a gente estava com CDS de 400 e tanto, hoje está 250. Então, assim, o risco está menor do que era lá atrás e a bolsa está mais barata. A gente acha que o gringo vai perceber isso assim que começar, assim que essa bolsa americana ficar um pouquinho mais estável, a gente acha que eles podem voltar. E a gente acha que dá para surfar isso nos nomes mais líquidos da bolsa, né? Então, a gente tem posições hoje mais em posições que a gente acha que o gringo vai entrar e dentro das teses que a gente gosta. Então, tinham até teses que a gente gostava de empresas menores, mas que a gente acha que talvez no momento não sejam as melhores para surfar essa possível volta aí no final do ano. Cara, muito legal, né? Essa oportunidade que nossa audiência está tendo, é uma exclusividade aqui de conversar com o gestor. Essa pessoa que está aí é a pessoa que pensa o portfólio de um fundo de investimentos. O nome do fundo é Hora Matático. Não tem valor mínimo para entrar.
você consegue acompanhar as cartas, as teses de investimentos, tá? Então isso é muito legal, exclusividade nossa aqui. Duas perguntas para liberar você, prometo. Educação, eu não sei se é um setor que você olha no fundo e pode falar, né? Se gosta, se você vê algum drive, assim, alguma coisa que possa capturar ganho. E dois, o Lucas Nelson. Cara, obrigado, Lucas Nelson, pela sua participação. Ele acredita no aumento dos juros americanos no ano que vem. E aí, não sei. Por que isso é importante? Por que essa pergunta do Lucas faz sentido, essa pergunta do Lucas? Eu não entendi, Mário. Você me ensina, me dá uma aula aqui. Por que essa pergunta dele é importante? Eu não entendi. Juros americanos? Como assim? Primeiro, a gente até olha para o setor de educação, mas a gente já não tem posição há bastante tempo, né? Acho que quando você tem. O que a gente tem de educação hoje na Bolsa são faculdades particulares, e são faculdades que geralmente sofrem com o momento macro. Então, ali no meio do ano, a gente já teve, antes de você ter os resultados ali de intake do segundo semestre, já tinha algumas plataformas de educação ali mostrando dados de que não ia ser um intake bom, e desde aquela época a gente não está olhando muito para o setor. Talvez comece a ser uma tese positiva para o ano que vem, mas se você olhar o número de matriculados no Enem desse ano foi o mais baixo em 8 anos, 9 anos, algo assim, tá? Posso estar falando errado o número de anos, mas foi muito ruim o número de matriculados no Enem esse ano. Talvez não afete tanto as faculdades particulares, às vezes o cara não se inscreve no Enem, mas ele vai para a faculdade particular, mas é uma indicação ali de uma procura menor por faculdade nesse momento de maior crise, que as pessoas vão trabalhar, vão tentar se sustentar de outra forma e não tão menos focadas ali no estudo. E então a gente não está olhando tão forte para isso agora. Talvez para o final do ano comece a fazer sentido, mas faculdade você tem duas janelas aí do ano que normalmente são importantes, que é a mais relevante do começo do ano, que tem o intake do começo do ano, né? Que a gente só vai começar a ter ideia lá para fevereiro. E você tem no meio do ano o intake do segundo semestre também, que já passou e não foi muito bom, tá? Esperavam que fosse ser melhor e não foi muito bom. Em relação aos juros americanos, assim, primeiro que uma subida de juros americano é uma indicação para todo mundo, né? A gente acredita sim, né? Você já tem ali a galera colocando na curva uma subida de juros para o meio do ano que vem, meio para o final do ano. A gente está num cenário de inflação um pouco mais alta no mundo, né? Então o Fed vai precisar controlar isso. Isso vem bastante dessa parte de energia também, né? Você tem petróleo subindo preço, então várias coisas que vão afetar a população e isso precisa ser controlado. Então, a gente acha que para o final do ano que vem já começa a subir juros nos Estados Unidos, mas assim, a subida de juros nos Estados Unidos não é como a subida de juros no Brasil, né? É algo bem mais tranquilo, mas afeta alguns nomes aqui. Principalmente, até assim, já a expectativa já afeta, né? A gente tem alguns nomes na Bolsa Brasileira, principalmente tech e e-commerce, que se você olhar tem uma correlação muito mais alta com o Treasury até, porque são nomes que as pessoas olham por múltiplo comparando com o peer americano. Então, quando a Treasury abre, o peer lá cai e aí cai aqui. Então, você tem algumas empresas na Bolsa Brasileira que tem uma correlação relevante com o Treasury. Cara, muito legal. Você ficou com gostinho, então vamos lá. Orama Tático, não tem aplicação mínima, discutível na plataforma da Orama. Como é que é o processo de gestão? Utilizando inteligência de dados, enxergando oportunidades. A sua penúltima carta, ela achou Marfrig, BRF e JBSS, que tiveram uma disparada na sua lucratividade. A última carta foi sobre China. Se você está olhando, por exemplo, as ações da Vale do Rio Doce, vale a pena estudar. Case de educação mostrou como é o raciocínio de enxergar uma oportunidade, explicou como a bolsa está barata ou cara, destacou diversos fundos de investimentos. Cara, e no final uma pergunta muito legal que é o seguinte: e aí, mercado financeiro é lugar para mulher? Pode ser gestora de investimentos? Não dá? Sempre falo sobre isso, né? Eu acho que é legal você passar uma mensagem para a nossa audiência e contar um pouquinho sobre, cara, o Brasil está democratizando o acesso, seja você independente da sua cor, religião, orientação sexual, sua opção. Cara, incrível, né? Ver aqui o mercado financeiro entre os olhos. Normalmente você sempre tem o mesmo perfil, né? Aquele perfil clássico. Cara, você está conversando com uma mulher que é gestora, portfólio manager, mostrando que o mercado financeiro é para todos e que as mulheres precisam estar acessando esse mercado. Muito bom te ouvir. Cara, conta pra gente aí. É lugar de mercado financeiro? E aí, ou não é? Com certeza, acho que o mercado financeiro inclusive, uma ferramenta muito importante, né? Porque você ter
condições ali de cuidar do seu dinheiro, é uma ferramenta de independência, né? Uma ferramenta de liberdade, principalmente, né? Então, eu acho que a gente está vendo esse movimento hoje de mulheres no mercado, que eu acho que tem muito a ver com a nossa geração, né? Eu acho que eu já conversei isso, não sei se eu já conversei com você, Gilvan, mas eu cresci ouvindo a minha mãe falar que se eu quisesse fazer alguma coisa, eu tinha que ganhar dinheiro, né? Quando eu fiz 18 anos, eu falei, então agora eu vou ali botar um piercing. Minha mãe falou, você já tá trabalhando, já tá ganhando dinheiro? Quando você tiver seu dinheiro, você faz o que você quiser. Então, eu sempre tive isso, eu ouvi muito da minha mãe, né? Que se eu quisesse qualquer coisa, eu precisava ter o meu dinheiro. E eu acho que quando você olha, isso é muito diferente do que provavelmente a minha mãe escutou, né? Porque as mulheres no Brasil, elas passam a poder ter conta no banco em 1960. Minha mãe nasceu em 1960. Então, a minha avó casou e teve filho sem poder ter conta no banco. Que é muito relevante, né? Você não poder ter conta no banco significa que você não pode ter dinheiro, você não é dono de você mesmo, né? Minha mãe falava, você acha que você é dona de você? Você não é, você não paga suas contas. Então, eu acho que é exatamente isso, assim, você começa a ter... Eu acho que a nossa geração hoje é muito diferente, porque eu faço parte da primeira geração de homens e mulheres que são criadas por mães que podiam ter conta no banco, então que tinham essa cabeça diferente, que falavam, você quer, então vai ter seu dinheiro. Então, eu acho que a gente tem essa cabeça muito diferente, a gente tem essa noção que dinheiro é liberdade, que dinheiro é independência, e eu acho que para frente isso só melhora, né? Porque a gente vai cada vez mais passando isso adiante, a gente teve essa criação diferente, que eu acho que foi muito positiva. Muito legal, cara. Que mensagem bacana. Falaram que a sua mãe é raiz, tá certíssimo. Muito obrigado. Ela é mesmo. Cara, eterna gratidão. Obrigado pelo seu tempo, viu? Uma ótima noite para você. Vou só me despedir da audiência. Obrigado mesmo, Mari. Parabéns, viu? Incrível. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Gente, para você que ficou com a gente até aqui, o meu muitíssimo obrigado. Foi uma experiência incrível falar com uma gestora, uma portfólio manager de um fundo chamado Hora Tática, que não tem valor mínimo. Você pode investir com qualquer valor. Uma gestora que pensa os portfólios, que trabalha com inteligência de dados, conteúdo exclusivo aqui do meu Instagram. Cara, compartilha, vai ficar salvo aqui. E você teve a oportunidade incrível, bater um papo com um gestor, o cara que toma conta dos seus recursos, do seu dinheiro. Cara, incrível, vai ficar salvo. Um abraço ao Rockline, o melhor posto de Copacabana. Rockline, que tem um posto maravilhoso, que tem ali uma das melhores apresentações de Copacabana, estava aqui participando com a gente. Muito obrigado a Paulo Cassotti, direto lá de Cachoeiro, Itapemirim. Obrigado ao Lucas, obrigado ao Emanuel Moreira. Cara, um bate-papo com um gestor incrível. Você conversando tete a tete com um gestor de investimentos. Incrivelmente incrível. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.